Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sugestão de leitura, capítulo 23, Moral Estranha, e hoje os itens 16 a 18. Item 16. Quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, vista que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão os verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Item 17. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Item 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 16, 17 e 18. Só para a gente lembrar rapidinho, o capítulo 23 trata-se da moral estranha. Estranha de quem, Ronaldo? É a moral do Cristo. Kardec, através das orientações dos bons espíritos, pega passagens de Jesus que poderiam nos causar estranheza, que poderiam nos confundir, que poderia deixar a gente assim, cara, Jesus falou isso mesmo? E é verdade.
O item 16 traz a frase que nós vamos, então, como sugestão de leitura, e eu, nesta humilde contribuição desse áudio, comentar com vocês. Então, diz lá no item 16: Jesus disse: Não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. Realmente é de se estranhar. Como é que o Cristo iria falar isso? Gente, Jesus não veio trazer paz, ele veio dividir. Filhos ficariam contra os seus pais, pais ficariam contra os seus filhos, vizinhos contra vizinhos e assim por diante. Aí Kardec faz uma reflexão sobre aquele momento, daquela época, que Jesus trouxe a sua doutrina do amor. O povo, a humanidade era desprovida de tamanha religiosidade. Naquele momento não tinha-se tanta moral, muitos cuidados com a ética. Era uma humanidade sem espiritualização. E assim, com essa doutrina do amor que impactou profundamente a vida das pessoas, imagina você, chega um Cristo que toca em um e esse um começa a falar, em outro começa a enxergar. Pessoas relavam em suas vestes, ficavam completamente curadas devido à sua fé. Coisas inexplicáveis aconteciam, e isso tudo em nome do amor. Jesus impactou a humanidade. E essa doutrina de Jesus então começou a ser defendida ferrenhamente. Houve sim todos os desafios que nós encontramos hoje também. Só que naquela época era-se um momento de tamanha violência. Houve-se então as guerras sangrentas, as tais guerras sagradas, tudo em nome de Deus. Aí Kardec nos traz agora no item 17 da leitura de hoje, como que mudou os desafios. Ainda existem os mesmos desafios, só que hoje através do Espiritismo, que no momento certo nos traz mais conhecimento sobre a doutrina do Cristo, mais conhecimento sobre os evangelhos, sobre as passagens. Dessa tal maneira nós podemos compreender sim que teremos os mesmos desafios, mas agora os desafios são morais. Internamente, através da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, nós vamos sim causar estranheza em nossos entes queridos, nos próximos, mais próximos da gente. Quando você começa a mudar, você vai sentir isso. Você não vai querer mais participar daquela festinha do final de semana. Aquele chopinho não vai ter mais tanto valor quanto antes. Vai se interessar mais em fazer atividades na qual você trata de uma pessoa, alivia uma dor. Através de um bate-papo você cura depressões e mata saudades. Você participará mais de atividades que auxiliarão o teu próximo. E isso fará com que seus entes queridos não entendam absolutamente nada. Às vezes o seu filho vai querer te questionar. Por que você está fazendo isso? Maridos não compreendem esposas, esposas não compreendem o comportamento de maridos. E isso tudo devido às mudanças íntimas que, através do Espiritismo, nós começamos a construir uma caminhada nova, seguindo os ensinamentos de Jesus. O Evangelho transforma, e isso é bom, porque nos dias de hoje essa transformação é moral e através do nosso exemplo nós poderemos mostrar para os nossos entes queridos que existe muito mais felicidade quando cuidamos das coisas espirituais do que materiais. Para finalizar esse áudio, ali no item 18, então, Kardec deixa bem claro, para que nós não possamos ter mais nenhum tipo de dúvida quando escutarmos essa frase. Quando Cristo a proferiu, ele quis dizer sim, que os seus ensinamentos impactariam tanto a humanidade que haveria divisões, mas não promovida pela sua doutrina, mas pela maldade que ainda existe dentro de nós humanos, de nós que somos seres ainda
imperfeitos e que precisamos aprender a compreender Jesus. Uns vão abrir os olhos mais cedo e outros não, e está tudo bem. Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação, e a primeira pessoa que nós precisamos aplicar a caridade somos nós mesmos, e assim nós conseguiremos ter uma paciência maior com os nossos atos errados, com os nossos momentos de fraqueza, com as nossas vicissitudes morais, e reconhecendo elas, assim nós vamos combatendo dia após dia com paciência, com amor e com muita resignação e resiliência. Quando passamos a compreender isso, aí teremos mais ainda a caridade com o próximo, compreendendo que aquele que não nos compreende merece também paciência, merece todo o nosso amor. E, através dos nossos exemplos, nós conseguiremos convencê-los. Jesus é o caminho, Deus é o nosso objetivo. E para finalizar, rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos dê força para defendermos o bem e combatermos o mal com muito amor e com muito Jesus no coração. Que tenham todos um ótimo dia, que tenham todos um dia abençoado, cheio de coragem, cheio de força para enfrentar todas as nossas adversidades, com Cristo no coração. Deus os abençoe, que assim seja.